independente de quem ganhar, vai ser o 7º campeão diferente em 7 anos. Sim. Você não tem em nenhum outro esporte no mundo um campeonato em que teve 7 campeões diferentes por 7 anos seguidos. A gente consegue ter um business muito forte no basquete, não necessariamente para o cara que é praticante do esporte. Então, pra gente não, porque nós somos uma liga. Então, a liga ela detém todos os 30 times. Entendi. Né? Diferente do futebol, que cada time tem a sua estrutura independente. Pra gente é ótimo. Bem-vindo a mais um Todo Seu. Eu sou o Antônio Azetti. Eu sou o Michael Lima. Vocês sabem muito bem que esse podcast é pra gente trocar ideia, conhecer pessoas. E hoje nosso convidado é um cara que gosta muito de esporte. Já trabalhou na Penalty, Oakley, deixa eu colar aqui, Nike. E hoje ele está trabalhando na NBA. Vai contar um pouco da história dele, vai contar também o que a NBA espera do Brasil, como que estão as finals aí que vocês estão acompanhando. E é isso. Hoje a gente vai começar conversando com o Sérgio Perrella, com 2 L's. Não esqueça disso. E 2 R's. E 2 R's, exatamente. E é isso aí, Perrella. Grande amigo nosso também, obrigado por ter vindo. Muito legal você estar aqui com a gente. E hoje você está fazendo o quê, com quem e por quê? Pessoal, da onde prazer, que surgiu aí? Primeiro estar aqui com vocês, nesse projeto novo de vocês. Desejo bastante sucesso, né? E, enfim, contar um pouquinho da minha história, minha carreira esportiva. Estou há 25 anos trabalhando nessa área esportiva. Sempre tive um sonho de trabalhar com esporte. Lógico, quando a gente é criança, o principal sonho é ser jogador, né? E aí você vai descobrindo que você não tem o talento necessário. E aí tentei convencer meu pai de ser professor de educação física. E aí ele me convenceu de que não seria talvez uma opção muito boa. E eu acabei indo para administração. Só que assim, mesmo na administração eu sempre tive esse foco de tentar buscar alguma coisa na área esportiva. E isso há 25 anos atrás era muito, muito difícil, porque não tinha hoje um mercado como ele tem hoje, né? As grandes marcas de materiais esportivos na época nem existia no Brasil, as principais, as globais, né? E existia muito pouco marketing esportivo, era um mercado muito pequeno. Então eu comecei a fazer alguns poucos cursos que existiam na época, e quando eu me formei, eu acabei entrando num programa de trainee da Penalty. Foi minha primeira experiência, né? E fiquei por lá por 5 anos, depois fui para Oakley. Muita gente conhece a Oakley pelos óculos, né? Foi trabalhar muito com óculos. mais do que isso. Só que eu fui para lá para desenvolver a linha de calçados da Oakley, que era uma novidade, e o Brasil passou a ser naquela época o maior fabricante de calçados de Oakley no mundo, né? Era o Brasil. Então o Brasil começou a vender mais calçados do que óculos naquela época. E até hoje a Oakley é muito forte em calçados no Brasil, muito por conta daquele trabalho de quase 20 anos atrás. De lá eu fui para a Nike, saí da Nike, fiquei 2 anos lá, fui para os Estados Unidos, tive uma experiência internacional. E há 12 anos eu estou com a NBA, né? A gente abriu o escritório no Brasil nessa época, 12 anos atrás aqui no Rio, agora o escritório mudou para São Paulo. E desde esse tempo eu estou à frente hoje de tudo que é licenciamento, varejo, merchandising, parte de produto e patrocínio para a América Latina. Então, do México para baixo, né, tudo que a gente vê hoje de lojas, de uma pessoa usando uma camiseta, um tênis, uma bola, tem tudo a ver com o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na região. Vou perguntar sobre as lojas, curiosidade que eu tenho, por exemplo. Como é que funciona hoje, assim? Eu vejo que tem algumas lojas perto de onde eu moro e tal, mas eu queria entender como é que funciona essa questão de loja. Se é voltado para franquia, se não é, como é que funciona hoje? Deixa eu, assim, um passinho atrás. Por que das lojas, né? As lojas surgiram de uma necessidade da gente levar o produto até o nosso fã, né? Quando a gente abriu o escritório aqui no Brasil, o foco da NBA sempre é vender direito de transmissão, que é o core business da empresa, é vender direito de transmissão. E a gente tem, além dos direitos de transmissão, a gente tem uma área de patrocínios, que a gente vende os grandes patrocínios, e tem uma área também que traz receita, que é a parte de licenciamento e varejo, mas que é uma parte muito pequena do ponto de vista econômico, mas muito importante do ponto de vista de estratégia de marca, porque é onde o fã ele se conecta com a tua marca, quando ele compra o teu produto, quando ele veste a tua camisa, né? Então, nós tínhamos essa necessidade de tentar colocar os nossos licenciados no varejo, só que os grandes varejistas não davam espaço para o basquete. Então, isso em 2013, 2014, teve um lance curioso, que a gente fez o primeiro jogo da NBA no Brasil, que foi o Washington Wizards e Chicago Bulls. E os diretores do Washington e do Chicago vieram para o Brasil para poder fazer uma coletiva de imprensa com a gente aqui e tal.
E o diretor do Washington trouxe uma camisa para poder tirar uma foto oficial, e o diretor do Chicago não tinha uma camisa. Ele falou, não, vai lá na loja e compra. E a gente, meu amigo, não existe uma loja, não existe. Ah, mas vai na Centauro e compra. Não, a Centauro não vende basquete, só vende bola, mas não vende roupa da NBA. E aí aquilo ali despertou na gente, falou, a gente precisa pensar numa coisa nossa, né? Então ali a gente começou a pensar, vamos desenvolver o nosso próprio canal. A gente já tinha uma parceria com a Netshoes, que até hoje ela opera a loja NBA.com no Brasil. É a única parceiro que opera? mais antigos. É a loja oficial da NBA no e-commerce é a Netshoes, é através da Netshoes. E a gente abriu a primeira loja no Barra Shopping em 2016. E aí, o que a gente falou, cara, a loja não é uma loja para vender produto. A gente não está preocupado com o que a gente vai vender de camiseta, com o dinheiro que isso vai gerar. A gente tem que criar um espaço onde o fã se sinta mais próximo da liga. Qual que é a sensação que o cara tem quando vai numa arena lá fora? Ele se encanta com a liga. Às vezes a pessoa não é fã de basquete, mas ele gosta do entretenimento, ele gosta do show. Então como que a gente pode fazer com que a loja seja um pouquinho dessa experiência? E aí um outro caso engraçado que a gente falou assim, pô, vamos fazer uma loja, vamos colocar uma televisão para ter um videogame, vamos colocar uma tabela de basquete que a gente pode ajustar e tal. E a gente coloca um Jumbotron. Jumbotron são aquelas telas gigantes no meio da loja. Aquela tipo tem um placar do ginásio. E quando a gente foi falar com o gringo, ó, o projeto tá aqui, o gringo falou, não, você tá maluco, cara. Você não vai botar uma tabela de basquete no meio da tua loja. Porque o que vai acontecer? Os caras vão chegar na loja, vão pegar a bola do expositor e vão começar a arremessar. Eu falei, e é exatamente isso que eu quero. Criar uma experiência. Entendeu? Porque eu tô no Brasil. O brasileiro, ele nasce com a bola de futebol. Ele não nasce com a bola de basquete como o americano. E aí os gringos falaram, não vai poder, não vai, a gente é que manda aqui. Eu falei, tá bom. A loja ia abrir tal data, os caras falaram que beleza, não vamos vir. Eu falei, pode botar a tabela, vamos pra cima, faz do jeito que a gente acha que tem que fazer. Os caras não vão vir mesmo, né? Não vão ver, nas fotos a gente edita. E aí, tipo, uma semana antes da abertura, os gringos, pô, tô indo pra aí, tô chegando pra ver a loja. Aí eu falei, beleza. E aí, tô aqui até hoje, né? Não fui mandado embora. Hoje a tabela é uma referência para todas as lojas que a gente abre no mundo inteiro. Então Legal. Eles entenderam que, lógico, bem controlada, a gente consegue oferecer essa experiência, que a experiência é a parte mais importante do fã dentro da loja e que acaba convertendo em vendas também, entendeu? A gente não perde vendas por criar uma experiência legal. E os shoppings começaram a ver a NBA Store como um ponto de destino. Então, assim, os shoppings começaram a vir atrás da NBA e falar, pô, eu quero uma NBA Store. E isso abriu possibilidades para a gente negociar condições comerciais diferenciadas, já que o varejo no Brasil é difícil. São quantas hoje? Hoje são 32 lojas no Brasil, é o país que tem o maior número de lojas próprias, né? E além do e-commerce, a gente está com 2 lojas agora no México, crescendo, Argentina, Chile, e também agora estamos expandindo para América do Sul, América Central, Caribe e tudo mais. Legal, e esse negócio da experiência na loja eu acho muito irado. Eu fui em uma com meu filho, o Miguelzinho, beijo Miguel. E aí, lá tem um lance de você botar a mão, né? Que você vê o tamanho da mão dos atletas, dos jogadores. E aquilo é muito... Botei minha mão assim... que já é maior que ele. Miguelzinho que virou Miguelzão. E aí, isso, olhei, ele ficou amarradaço nisso. Ele falou, cara, que legal e tal. Legal. São 32 no Brasil, mas nos Estados Unidos são muito mais, né? Então, engraçado, cara. Os Estados Unidos, ela tem a loja na Quinta Avenida, em Nova York. Sim. Que é uma loja da Liga. Ela acabou de abrir uma loja em Houston, mas ela não tem muitas lojas da NBA. Ela tem as lojas dos times. Certo. Porque nos Estados Unidos você tem os times. Você vai no ginásio. Então, se você vai no ginásio, você tem a loja do Lakers ou do Clippers. Sim. Se você vai no ginásio do New York, Sim. você vai achar a loja do Knicks. Mas você não tem uma loja da NBA como você tem no Brasil. Você tem em Nova York e Houston, agora eles estão abrindo mais umas 2 lá. E tem aquelas mega stores, né? Que aí... E esse é o ponto principal. Porque assim, nos países que tem um basquete mais maduro, talvez a necessidade de abrir uma NBA Store não foi tão importante quanto pra gente, porque as grandes redes de material esportivo vendem basquete como a gente vende futebol. Então aqui você quer comprar uma camisa do Vasco, do Botafogo? Tudo bem, hoje os times desenvolveram as suas lojas, mas você vai achar essas camisas em qualquer outro varejista, né? O basquete aqui a gente não tinha, e nos Estados Unidos você tem. Qualquer lugar que você vai, você encontra o produto lá. Não faz sentido segmentar por clubes, por exemplo? Igual aqui hoje tem a loja do Flamengo, do Vasco, Botafogo, Fluminense, e no basquete fazer isso até mesmo para fomentar mais o esporte e divulgar mais? Então, pra gente não, porque nós somos uma liga. Então a liga ela detém todos os 30 times. Entendi. Né? Diferente do futebol, que cada time tem a sua estrutura independente. Pra gente é ótimo. Então quando eu vendo uma licença para um cara fazer uma caneca,
Eu chego para ele e falo, você vai fazer a caneca oficial da NBA e dos 30 times. Você não tem que negociar com o Lakers, com o Bulls, com o Boston. Você está negociando com a liga e você vai ter direito de produzir a caneca, o chinelo, a roupa de todas as equipes que compõem a liga. Tá? Então a gente tem uma obrigação como liga de representar todos os 30 times. Então assim, muitas vezes quando eu vou vender um licenciamento, por sinal essa água aqui está ótima, Atlantis, né? Ou a água aqui de vocês, né? Se eu vender um licenciamento de uma água que quer fazer uma garrafa oficial do Lakers, eu não posso deixar ele fazer só a garrafa do Lakers e do Bulls e do Boston, porque são os 3 principais times. Eles têm que fazer pelo menos de 7, 8, 9 times, que é para dar uma representatividade para a liga. E toda a receita que vem da venda do produto, independente se o Lakers vende muito mais do que o Memphis, toda a receita é compartilhada entre os 30 times iguais. Legal. Então todo mundo recebe igual. Então isso você consegue dar um equilíbrio na receita para todo mundo. E o reflexo é uma disputa muito mais acirrada. Você esse ano está jogando a final Indiana e Oklahoma. Independente de quem ganhar, vai ser o 7º campeão diferente em 7 anos. Sim. Então você não tem em nenhum outro esporte no mundo um campeonato em que teve 7 campeões diferentes por 7 anos seguidos. Isso é muito da prática de você conseguir dar força para todos os times, criar, por exemplo, o critério do draft. Os times menos colocados eles têm prioridade no sorteio das escolhas dos próximos anos. Então, você está sempre tentando reforçar o mais fraco, né, sem tirar poder do mais forte, para que você tenha uma liga sempre mais competitiva. Eles conseguem, às vezes, fortalecer também com os free agents, né? Seria uma maneira deles... Assim, os times né? Eles têm um salary cap. Né? Então, ele tem um teto salarial que você pode extrapolar desde que você pague a multa. Sim. Então, assim, os times mais ricos, eles não estão nem aí para a multa. Só que se você gastou 1 milhão a mais na multa, você paga 1 milhão que você pagou, mais 1 milhão de multa que vai ser dividido entre todo mundo. Então, assim, você não proíbe um time mais rico de investir mais, só que você penaliza e você beneficia os outros também, entendeu? É o que estão tentando uma pegada um pouco no futebol brasileiro, né? Essa parte de... Para tentar ter mais igualdade entre... Tipo Flamengo, o futebol é difícil porque você não tem a liga, né? Então, assim, você tem você tem esse egoísmo de cada um tá olhando o seu, né? Exato. Então... Cara, mas é muito, muito bom isso aí também. E lá é muito regionalizado, né? Então, cara, a cidade se transforma, né? Na época que o time tá bem, não só na NBA, né? A NFL, que talvez deveria até cresceu bastante no Brasil, né? A NFL nos últimos anos deveria copiar esse modelo aí de loja, de stores, que é uma coisa que falta, né? A NFL no Brasil ainda está engatinhando. Talvez esteja nesses 12 anos atrás, aí, na época que você chegou na NBA. Assim, a NBA ela tem um ponto muito favorável, que é a gente tem uma base de fãs de quase 60 milhões de fãs no Brasil. 85% desses fãs não jogam basquete. Tá? Porque o cara gosta da NBA por outros motivos. Ele gosta do lifestyle, ele gosta do estilo de roupa, a conexão que a gente tem com a música, a conexão com a moda, com a cultura de rua. Então, assim, a NBA é um lifestyle, não é um esporte. Outros esportes, eles não conseguem transcender a quadra. Então, assim, quando você vai para a NFL, você não fala, pô, esse cara tem um estilo de jogador de futebol americano. O vôlei, né? Aí você vai pro skate, você vai pro surf, você vai pro basquete, você consegue trazer o componente do lifestyle pro negócio. Então, assim... A gente consegue ter um business muito forte no basquete, não necessariamente para o cara que é praticante do esporte. E o futebol americano ainda está muito preso no esporte, é o core fan. Então, assim, a NBA ela tem 60 milhões, ela tem uma massa aqui que é o core fan, que é o cara que consome, que joga, que vai na NBA House, que vai lá para fora e compra o ingresso. Mas você tem uma grande parte que a gente chama do casual fan, que é o cara que está ali, compra a camisa, pô... Maneiro, NBA Essentials, parceria com a Hugo Boss, parceria com a Approve, pô, gostei do chinelo, pô, curte. Mas o cara não necessariamente não sabe nem quem que é o LeBron, entendeu? Mas ele curte a vibe, ele curte o estilo, entendeu? Então, assim, a gente tem esse diferencial muito legal, que basquete surgiu da rua, né? A nossa cultura da rua, da moda, da música, tá muito conectado com a NBA. Legal. Então, acho que a gente acaba tendo uma vantagem nesse sentido. E você jogou basquete, alguma coisa? Eu joguei, cara. Jogou um pouquinho? Joguei um pouquinho quando era moleque. Ainda dou uns arremessos, mas não sou tão bom quanto eu bato falta, não. Mas... Jogando bola ele é bom. Humildade. Jogando bola ele é bom, Não, no tênis também tá. Já te deu essa pecada já? Já. Faz parte, mas não tomei caneta não. Pô, mas a gente vai falar da caneta. Vamos mudar o assunto. Melhor a gente voltar a falar do basquete. Como é que funciona, falando de stores ainda, né, que a gente tá nesse tema, a precificação é algo meio que Latam, vamos supor, se eu comprar uma camisa
do Bulls aqui e for no México e converter, a precificação vai estar muito parecida? Então, esse é um bom tema, porque muitas vezes a gente apanha em mídias sociais por conta de preço, né? O cara vai na loja da NBA, acha o preço caro e acha que é a NBA que define preço. O preço ele é definido pelos licenciados. Então, se a NBA ela não produz nada. Eu, como marca, eu licencio a minha marca para as marcas que querem utilizar os meus IPs, né, a propriedade intelectual, para desenvolver seus produtos. Então, a Nike hoje é a minha parceira para fazer a roupa oficial de on-court. Tudo que é produto de performance, de quadra, a Nike. A bola oficial da NBA é a Wilson. O boné é a New Era. A roupa, essa aqui é da Essentials. Então, esses caras produzem, esses caras têm a obrigação de distribuir o produto mundialmente. Certo. E, de acordo com a política de cada país, o produto chega com suas taxas de impostos. Entendeu? Então, assim, quando você vê uma regata hoje da Nike no Brasil a quase R$800, que convertendo daria aí seus 150 dólares, mais ou menos, está acima do que é nos Estados Unidos. Você vai pagar lá nos Estados Unidos 120, 110 dólares na mesma regata, você vê que lá você tem o sales tax separado. Mas é uma política da empresa. A Nike é que define o preço, né? A Wilson é que define o preço. A gente, lógico, tenta trabalhar para que a gente possa oferecer o produto no melhor preço possível. E o lojista aqui também define o seu. Ele compra do mesmo fabricante? Então, na verdade, muitas vezes o preço final para o consumidor é definido pela própria marca. Tá certo. Porque ela tem que meio que manter um padrão de preço no varejo, sim, entendeu? Sim. Não, o cara não compra no Barra Shop, compra em outro lugar, às vezes. Então assim, não adianta o cara falar assim, eu vou aumentar meu preço aqui porque eu quero ganhar mais. Você não vai vender porque o teu vizinho está vendendo mais barato. Ao mesmo tempo, ele não pode abaixar tanto o preço porque senão vai perder dinheiro. Então assim, você está meio fechado num range ali que... tem um mínimo e máximo como qualquer produto. Né? Eu acho que assusta também que você acaba pegando um pouco da referência do futebol. Mas a marca, assim, o futebol é diferente. Por quê? Você existe lá a camisa do jogador e a camisa que você compra do torcedor, vamos dizer assim. As réplicas, né? As réplicas. Legalizadas, né? Mas mesmo lá custa R$200, R$300. Então você acaba tirando esse parâmetro. Aí você vai comprar de basquete R$800. Aí você fala, pô, caramba. É que falta, no caso da Nike, falta a réplica, né? A réplica é um conceito também que pouca gente entende. O que é a réplica? A réplica é uma versão, é um takedown, é uma versão mais barata de um produto original. Muitas pessoas confundem réplica com falsificação, o que não é. A réplica você tem que ter, ou ela é produzida pelo próprio fabricante, ou ela é produzida com autorização do fabricante que detém a marca ali. Então, a Nike ela faz a versão jogador, faz a versão torcedor, e hoje tem a terceira versão que é a fã. Então, ela tem a camiseta de 199, 399 e 600. Né? A NBA ela tem só a versão 800. Tá faltando a versão réplica que a gente está trabalhando para trazer. Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, então a gente está trabalhando. Então, sim, hoje a gente não tem. O mercado inundou de falsificação, que é um problema que a gente acaba tendo que encarar. Então, se hoje você principalmente na Latam, né? Porra, o mundo todo. Você vai na Shopee, você vai no AliExpress, você vai nesses sites, sei lá, você compra um produto de razoável qualidade, falsificado num preço muito mais acessível, entendeu? Então, mas isso fica muito latente aqui no Brasil, né? Mais aqui no Brasil do que lá fora, né? Acho que o Brasil também, mas acho que é um problema geral. Não tanto, lógico, nos Estados Unidos, mas assim, principalmente nos locais mais que estão em desenvolvimento. Fui lá no Mundial Marrocos, lá é muita coisa falsa, muito. Mas assim, a gente trabalha muito em oferecer produto para toda a faixa de consumo, tá? Então assim, a NBA ela tem uma diversificação muito grande, ela tem público A, B, C, D. Então assim, quando a gente fez a collab com a Hugo Boss, camisetas que chegaram na loja a R$600. Eu falava, gente, isso aqui não vai vender. E voou. Então, assim, a gente tinha um público que quer uma coisa diferenciada. Né? Um moletom de R$1.500 e voou na loja. Ao mesmo tempo, quando a gente faz uma collab, um produto mais de entrada, R$60, R$70 uma camiseta, que é um preço ótimo. Entendeu? Produto bom, de boa qualidade. Então, você vai na NBA Store, você vai encontrar produto de R$70 a R$3.000, que é uma regata do Jordan. Entendeu? Então, assim, a gente tenta sempre trazer produto para todo mundo e, enfim, criar uma experiência legal para todo mundo. Entendeu? A Nike, então, coloca Air Jordan dentro da NBA Store também. A Nike, hoje, ela tem trabalhado muito Jordan no basquete, né? O Jordan, enfim, a Air Jordan Só que as regatas oficiais, antes que vinham só com swoosh, hoje ela também tem trabalhado alguns times com o Logoman, né? Que é o Logoman, não, o Air Jordan, né? O Jumpman. Então,
E é um pouco desse cross, né? Porque o Jordan sempre foi a intersecção do lifestyle para eles, né? Então o swoosh era muito a parte do performance, o Air Jordan muito mais a parte do lifestyle. E agora estão trazendo esse componente. E é interessante ver esses cross, né, de basquete com outros esportes. Você vê o Paris Saint-Germain com o Air Jordan na camisa. Então, você conseguir juntar as comunidades. Como é que eu consigo extrapolar a bolha do basquete para a comunidade do futebol? Como que eu consigo trazer o fã do futebol para dentro do mercado do basquete? Então, você começa a ver esses movimentos de colaborações de marcas, né? Então, a gente fez há pouco tempo atrás uma collab com o Bob Esponja. Porra, nada a ver, mas a gente conseguiu levar a marca da NBA para uma comunidade de crianças que são aficionadas pelo Bob Esponja e que a gente fez, Tartarugas Ninjas. Então, sempre rola esse tipo de... E isso aí é o que mais pega mesmo para você atrair público, né? E uma outra coisa que vocês fazem muito bem, aí eu vejo as inaugurações e tudo mais, é a associação não só da tabela, como você falou dentro da Store, mas algumas lojas têm arena, né? Que é a Arena NBA Store Arena. Yeah. E então, isso, na verdade, você traz o público, né? O fã, mas você traz também o jogador, né? Aquele percentual lá que você falou que também joga, não que não joga. Então é legal você ter visto isso, porque assim, uma das missões que a gente tem a gente fala que é basketball first. Em primeiro lugar, sempre o basquete. Então, tudo que a gente faz, a gente está pensando sempre em como fomentar o basquete, né? Por mais que a NBA tenha essa ligação com o lifestyle, com tudo mais, o principal é aumentar a base de fãs, aumentar o número de praticantes. Quando a gente criou esse conceito da NBA Arena, é um conceito de uma loja, experiência, mas que a experiência principal é a quadra. Então, você tem uma quadra oficial, mas não só oficial no tamanho, oficial na experiência de quadra. Porque a quadra que a gente tem na NBA Store, ela tem um amortecimento, ela tem a madeira americana, ela tem todo um sistema que você vai bater a bola naquela quadra, você vai ter a mesma sensação de estar jogando numa quadra oficial da NBA. Legal, onde que fica? É diferente. Então, a gente tem uma no Uptown aqui no Rio, tem uma no Morumbi Town em São Paulo e tem uma no Shopping Jockey de Curitiba. Então, as 3 arenas que a gente tem. Então, a gente tenta trazer a tabela oficial, o piso oficial, com o amortecimento correto, com a bola que é a oficial de jogo. Para o cara que vai lá e aluga com seus amigos, ele vai ter a sensação mais próxima possível de estar jogando numa arena da NBA. Então, isso é muito legal para a gente, porque a gente traz o basquete para o fã, a gente tem as escolinhas também, hoje a gente tem um programa de licenciamento de escolinha que já tem mais de 220 escolas espalhadas no Brasil inteiro, e todas as unidades de arena têm as suas escolinhas, então é uma forma também da criançada estar sempre praticando e atrair jogando. talento também, ou não é o foco? Não é o foco, né? A gente tem também um programa mais para talento, mas nesse programa não é o foco. É mais o desenvolvimento do mas esporte. Quanto mais gente jogando, mais chance de aparecer alguém. Exato, vai acabar virando. E aí a gente tem, dessas 32 lojas, 3 são arenas e uma delas é o Parque de Gramado, que também é um outro projeto muito, muito foda, muito legal, que é o único parque do mundo da NBA. São quase 5 mil metros de parque lá em Gramado. O pessoal sempre pergunta, mas por que em Gramado, né? E foi o que eu mais ouvi ano passado, assim, por que você abriu em Gramado? Gramado é a cidade de, talvez, top 3 de turismo do Brasil. São mais de 7 milhões de turistas ano, né, com uma recorrência muito interessante. Visitantes do Brasil inteiro, da América do Sul inteira. Então, assim, foi uma forma da gente conseguir levar a experiência da NBA para lugares que a gente nunca conseguiria levar. Então, assim, um dos dados mais interessantes do Parque de Gramado é que no primeiro ano a gente teve 150 mil visitantes de 2.000 cidades diferentes. Então, assim, na hora que você começa a olhar o mapa ali, você fala, caramba, pessoas de Rondonópolis tiveram a chance de conhecer o parque, entendeu? Então, porque a gente, estando numa cidade turística, numa cidade que tem esse perfil de ir para lá para gastar dinheiro em parque e comer em restaurante bom, Gramado foi sem dúvida um baita de um acerto. Então a gente está já no 2º ano lá, o parque está indo bem, a gente tem projetos aí de expansão também para o futuro e vamos que vamos. Miguel Pereira tem crescido bastante, Gramado Carioca. A gente tem conversado com eles também, vamos ver, quem sabe. Fui para lá, muito legal. Eu queria saber sobre também NBA House. Quais são os projetos e quais são os lugares que vocês planejam além de São Paulo? Cara, NBA House é um projeto que surgiu há quase 10 anos, ano que vem faz 10 anos. A gente vinha fazendo o Global Games, a gente fez o jogo em 2013, 14, 15, 2016 nós tivemos as Olimpíadas e 17 veio esse projeto de fazer uma casa de experiência da NBA durante as finais. Então a NBA House é
é uma festa, uma grande festa que permeia durante as finais, né? Durante os jogos, a gente tem uma Game Night, que é a Watching Party, que as pessoas pagam o seu ingresso para assistir o jogo, consumir o bar, e é uma grande festa assistindo o jogo. E nos finais de semana é aberto para o público visitar, né? Também com bilheteria, mas você vai ter toda a experiência do que tem na casa. A gente traz todos os parceiros, né, comerciais que ativam a sua marca lá dentro, tem várias brincadeiras. E a gente traz dançarinas, as oficiais, traz os mascotes, traz as lendas, traz jogadores. Então tem toda uma experiência imersiva da NBA, mas é um produto muito focado no jogo. Então o produto é focado nas finais. Entendi. Né? Então sim, você acaba vendo muito do core fan, do cara que vai para assistir. E nesses 9 anos a gente viu muito a mudança do perfil desse consumidor. Porque no começo o cara ele ia para lá muito mais pela balada do que pelo jogo. Hoje você vê o cara indo muito mais pelo jogo do que pela balada. Então, assim, ontem eu estava lá na House em São Paulo e o jogo, o OKC dominou o jogo inteiro e chegou no último segundo, explodiu. O Indiana meteu a bola que ganhou o jogo e a House foi abaixo. Você vê que a galera tá conhecendo, tá assistindo, tá vivendo basquete, entendeu? Entendi. Só que é um perfil de fã diferente, por exemplo, do que vai no parque em Gramado, que é um perfil muito mais família, muito mais tranquilo, que está indo lá para uma experiência mais de família, não uma experiência de competição, entendeu? Ou seja, a NBA na América Latina, ela transita em todas as gerações e público, e como você falou também, parte per capita também, né? Você quer atingir o cara que joga na quadrinha do colégio, né? Da pracinha, e o cara que joga ali na quadra essencial. Mas além da NBA House, vocês têm algumas ações relacionadas aos jogos nas stores, assim, o pessoal bota ao vivo, não bota, não tem como. Existe uma maneira que eu acho que uma vez que eu fui visitar aqui no Uptown a Arena, eu acho que tinha um projeto nesse sentido de passar, de transmitir alguns jogos ao vivo para assistir ali na arquibancada da arena, da quadra, não tinha algo assim? Ou não, isso é uma coisa mais futura? Assim? Não, o que a gente tem lá é... A gente tem os replays, né, instantâneos que a gente vê por aí. A gente tem as escolinhas e tem as competições. Então, assim, dependendo de algumas competições que as escolinhas organizam, a gente até consegue transmitir, coloca no próprio YouTube da NBA, mas basicamente é isso. Então, hoje NBA House só São Paulo mesmo. O Carioca tem que ir para São Paulo. House só é São Paulo. Tá? Quiser assistir. Por isso que eu perguntei, que eu falei, só São Paulo. A experiência da NBA House desse tamanho que tá é só São Paulo, por enquanto. Fica aí o desafio aí e a provocação, né, para a cidade do Rio e para os patrocinadores também de tentar trazer para cá. Eu acho que faz muito sentido. Acho que não só o Rio, acho que todas as cidades merecem a experiência que a gente faz em São Paulo. É lógico que é difícil você organizar vários eventos, né, ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem projetos, inclusive agora essa semana eu tive com vários estrangeiros, né, que querem levar o conceito da House para vários outros países da América do Sul. Então eles vieram para cá para conhecer o projeto, para poder levar a House para Buenos Aires, para Santiago, para outras cidades importantes. E com como certeza o Rio está na nossa lista também. Entrando nesse mérito aí de fã e tudo mais, assim como você traz as estrelas lá, o time original, né, digamos assim, as dançarinas, os mascotes, etc. Existem estratégias e projetos de levar o fã brasileiro para assistir jogo lá? Isso acontece via store ou via algum projeto e-commerce, não sei, varejo? Assim, existem algumas ações que os nossos patrocinadores fazem. Então, por exemplo, agora a Sadia está com uma campanha de levar vencedores para o All-Star do ano que vem. A gente está com uma campanha nas lojas hoje de levar ganhadores para o Parque de Gramado. Então, assim, hoje está valendo a campanha. Quem for na loja gastar, se eu não me engano, 150, 200 reais, faz o registro no nosso site, concorre a uma viagem com tudo pago para o casal, para ir para Gramado com passagem aérea, hotel, alimentação e mais os ingressos da NBA House, então, do NBA Park. Então, assim, a gente está sempre criando essas campanhas. Mas, assim, o que acontece muito é do brasileiro que já, né, que vai viajar, ele já procura direto o time, já compra o ingresso online e geralmente, né, o brasileiro... Tem um dado importante, acho que 20% da ocupação da arena do Orlando é de brasileiros. Né? E o Orlando é um time que vem ativando muito no Brasil, tanto o Orlando quanto o Cavs. Eles têm trabalhado muito com a gente aqui para poder alavancar o Orlando aqui no Brasil. E hoje a gente só tem um jogador, né, despontando, um brasileiro, né, que é o Gui Santos, né, que está até possivelmente numa troca aí, muito em breve. Mas teve um tempo atrás que a gente teve 6 ou 7 jogadores atuando ali como primeiro reserva,
titular e tudo mais. Isso é uma coisa que dá um... Acho que impacta, né? Você não ter assim um grande nome, assim, como você vê no tênis hoje, né? O que o João Fonseca vem conseguindo alavancar no tênis. A galera já começa até a jogar mais. Fez no surf, isso aí com certeza estimula o esporte. Mas o Gui está muito bem. Ontem ele estava lá na House e o Gui vai estar também nas lojas dia 12 agora em São Paulo. Vai estar com a gente lá na loja lá em São Paulo, no Morumbi Town. O Gui está fazendo uma temporada absurda. É um cara muito carismático, jovem pra caramba e tenho certeza que vai ser um sucesso. E é aquilo que a gente falou, quanto mais a gente trabalhar a base, trabalhar o esporte, oferecer oportunidade para essa molecada também jogar o basquete, não só o futebol, não só o vôlei, acho que naturalmente vai acabar aparecendo um grande talento que vai ajudar a gente a levar o basquete ainda mais para um patamar diferente. Hoje já estão conseguindo fazer uma coisa muito diferenciada, né? Hoje você passa numa quadra e você vê a galera jogando basquete. Antigamente eu não via, só a molecada só jogando futebol. Então... Cara, engraçado, há 2 semanas atrás a gente recebeu uma ligação do Rui Hachimura. Hachimura é um japonês americano, joga no Lakers, um titular do Lakers, mas que não é um cara super mega conhecido. Ele falou, comprei uma passagem, tô indo pro Rio, vou passar o fim de semana aí, arruma uma coisa pra gente fazer. E a gente acabou levando, eu, o Daniel, uns amigos, levamos eles lá no Cristo, no Pão de Açúcar, Maracanã. E foi incrível a quantidade de gente que reconhecia o cara. A gente levou ele para Maracanã para dar um rolezinho ali na torcida ali, nos urubu ali. E aí, porra, a galera toda, Hachimura. Eu fiquei meio até impressionado. Então, assim, quando a gente traz o atleta para cá, o brasileiro ele é muito carente, né, dessa distância, porque a gente não tem um jogo aqui. Então, quando o atleta vem, é muito, muito legal. O Gui Santos, a última vez que a gente levou ele para a loja lá de São Paulo, a gente parou o shopping. Tiveram mais de 1.500 pessoas. Isso quando o Gui Santos tinha acabado de ser draftado pelo Golden State. Ele nem estava jogando. Ele foi meio que testado, né? Então, assim, agora a gente vai fazer essa experiência. Falei, cara, vamos levar ele dia 12, a gente vai levar ele para a loja. Eu falei, vamos criar o caos, cara. Vamos deixar mesmo... Com certeza vai ter gente brava porque não vai conseguir pegar o autógrafo, mas vamos ver quantas pessoas a gente vai conseguir levar para ver o Gui Santos na semana que vem. Isso que ele falou que o brasileiro é muito carente, isso é muito verdade, né? Por isso que a rede social bomba tanto aqui no Brasil, porque aproxima mais ali você do ídolo e tal, fã e essa jogada. O que eu queria te perguntar, vou até voltar um pouquinho na parte das roupas ali e entender como é que funciona. Desculpa, tá rapidinho. Porque como é que funciona essa questão de collab e etc. Eu sei que antigamente a NBA era da Adidas, se eu não me engano, não era? E depois passou a ser a Nike. E você trabalhou na Nike, depois voltou a trabalhar com a Nike de novo, né? Hoje, eu queria entender como é que funciona essas collabs, esses projetos. A diferença principal é porque, é aquilo que eu te falei, que nós somos uma liga que a gente gerencia todos os times. Então, diferente do futebol, que cada time tem a sua própria gestão, e aí a Nike negocia com um time, a Adidas negocia com outra, a NBA ela negocia o direito de fornecimento da roupa oficial para todo mundo. Entendi. Então, assim, por muitos anos a gente teve a Adidas como a patrocinadora e a fornecedora de material esportivo para a NBA. Esse contrato acabou cerca de 8 anos atrás, acabou de ser renovado por mais 10 anos. E a Nike é a fornecedora oficial de todo o material de quadra. Então, ela tem exclusividade em tudo que é produto de performance. Então, regata de jogo, jaqueta de jogo, shorts, meia, tudo que você vê o atleta dentro da quadra é Nike. Na parte do lifestyle, que é a parte mais de algodão, da roupa que o cara leva para a rua, isso a gente consegue fazer outros contratos. Então a gente tem grandes parceiros globais que têm a licença da marca de forma perene, que é tipo a New Era, a Mitchell & Ness, a marca americana, Pro Standard. Tem várias marcas que têm a licença para produzir a roupa. E a gente tem essas cápsulas de colaborações especiais. Então assim, eu estou no Brasil, eu liguei para a Approve, do Kaká, falei, vamos fazer uma collab, uma cápsula de uma coleção exclusiva, então a gente lançou. A Opie, que é um designer brasileiro super reconhecido, fizemos uma collab com ele. Estamos fazendo agora uma outra. Então, assim, essas cápsulas, elas podem acontecer de forma mais in and out, assim, ela entra e sai, mas é muito de estratégia do que a gente quer, aquilo que eu te falei de comunidade, de que público a gente quer alcançar. Hoje eu tenho uma demanda muito grande por tentar achar marcas que converse com o público feminino, porque eu ainda acho que a NBA está muito masculina, as marcas que a gente tem estão muito masculina, a gente não tem ninguém que pensa o universo feminino, então a gente já está conversando com uma marca muito bacana para o ano que vem vir com uma collab muito legal para o universo feminino, entendeu? Então assim, é muito de você identificar o fã e a base, a comunidade que você quer atingir
e aí achar quais são as marcas que são relevantes para aquela comunidade e que se interessem em fazer essa colaboração com a gente, entendeu? E isso é parte do seu trabalho ou do trabalho do seu time? Isso. Está dentro do escopo total ali. De licenciamento. Legal. Bom, muito bom. Legal. E com relação... Vai, fala. Vai você, lá, filhote. Manda. Não, eu ia perguntar sobre quais desafios aí, novos projetos, o que você pensa, o que está faltando ainda, algo desse tipo. Mas é PRL ou NBA? Pode ser os dois. Acho que no Brasil a gente está muito legal. A gente conseguiu, como marca, se posicionar de uma forma bem bacana. A gente vem conseguindo crescer muito na parte de licenciamento, de varejo, de patrocínios. Hoje a gente tem patrocinadores muito fortes que têm ativado muita marca. Você vê a Helmas tem feito um trabalho incrível com a gente, com os sabores personalizados dos times. A gente viu o resultado que eles tiveram com os lançamentos desses packages, né, dos licenciamentos. A Sadia cresceu muito com a gente. O Banco Oficial com a XP. A Sporting Bet como parceiro oficial de betting. Fechamos agora com a TNT, Energy Drinks e Isotônico. Então, assim, o nível, a qualidade dos parceiros que a gente tem no Brasil está conseguindo fazer com que a gente, né, se posicione de uma forma muito forte. Na parte de mídia, a gente tem conseguido levar o jogo para muita gente. Então, a ESPN vem crescendo, mas a Amazon Prime, através do streaming, tem conseguido fazer um trabalho muito legal. A gente conseguiu agora, para essa final, que a Amazon levasse o jogo através da Bandeirantes para o canal aberto. Então, assim, é a chance de você levar as finals, que antes ficava dentro do canal a cabo ali, né, onde poucas pessoas têm acesso. Hoje as finais estão ao vivo na Bandeirantes. E aí fica aqui o convite para todo mundo assistir as finais na Bandeirantes. Né? Então, sim, a gente está muito forte. Acho que o desafio é a gente fazer isso no resto da região. A gente ainda tem um trabalho legal para fazer no México e principalmente em outros países onde a NBA é muito forte, como Argentina, República Dominicana, Chile também, Colômbia. Acho que a gente ainda pode crescer bastante. Porto Rico. Porto Rico não está muito dentro do escopo de Latam ali, mas assim, a gente tem muito espaço para crescer fora do Brasil. E aí o desafio é realmente tempo. Não, Porto Rico não entra recursos, então como né? Latam. Porque quando você falou México para baixo ali, uma linha meio cinza ali que a gente... Você tem um sonho que no Brasil o basquete seja consumido tanto quanto nos Estados Unidos ou tanto quanto o futebol aqui? Você sonha com isso? Cara, não vou te falar a verdade que eu não sonho com isso não. Acho que nem precisa. Eu acho que o futebol é o país do... O Brasil é o país do futebol. E acho que nunca vai deixar de ser, né? Assim como nos Estados Unidos também você tem o basquete muito forte, o futebol americano é muito forte. Eu não vejo competição, entendeu? Mas eu sei que dá para crescer muito. Dá para o brasileiro amar o basquete tanto quanto ele ama o futebol. Eu acho que o basquete ele tem hoje, ele está num nível de profissionalização, de gestão de marca, de liga, num outro patamar, que acho que o que talvez me entristece mais é não ver o futebol se aproveitar disso. É verdade. A gente vê grandes times passando por tantas dificuldades de gestão, né? Eu vejo o meu Corinthians, né? Passando pela situação que está, sendo que como é que a NBA, uma liga de basquete americana, tem tantas lojas no Brasil, tem um parque, tem um baita de um evento, como que o futebol não consegue organizar para ter alguma coisa desse nível? Então, assim, eu acho que o futebol tem muito o que aprender com o basquete na parte de gestão. E eu acho que naturalmente os fãs vão começar a vir, mas assim, não sonho em ser maior do que o futebol na questão de amplitude, né? Mas são perfis muito diferentes, cara. Assim, uma coisa que é legal de falar da NBA, né? A NBA ela tem quase 60 milhões de fãs, que é mais do que, por exemplo, o número de fãs de um Flamengo, de um Corinthians. Quase combinando os dois, sim, né? Só que no futebol, você ama o Flamengo e você odeia todo o resto, né? Você ama o Corinthians e odeia todo o resto. Na NBA não, cara. Na NBA é muito comum o cara comprar o boné do Lakers, a camisa do Chicago, ele tá assistindo um jogo de um time, ele gosta da NBA, ele gosta do esporte, o nível de rejeição é muito pequeno. Então, assim, o número de projetos que você pode criar e você trazer a família para dentro do esporte, da NBA, é muito legal, coisa que no futebol você ainda... Né? A gente tem conversado sobre um sports bar NBA. Cara, imagina você fazer um sports bar do futebol. Você tá maluco, num dia de clássico que... Não tem como. Não tem como, entendeu? Não tem como. Na NBA você consegue, porque você tem um público para isso. Você tem um público muito mais que gosta, que consome, mas que não tem esse nível
rivalidade, né? Que é foi o exemplo que você deu na festa ontem lá na House, né? Quando o Indiana vira o jogo, todo mundo curte porque curte a emoção do jogo, não porque o amarelinho, o vermelhinho, o branquinho virou o jogo. Então, é bem por aí. Cara, muito legal esse bate-papo aqui sobre basquete, que é uma coisa que não é da familiaridade aí do nosso dia a dia, digamos assim. Pô, a última vez que eu joguei basquete, cara, deve ter uns 8 anos. Mas ó, você não precisa jogar não, só consome. Assiste. Já tá bom, né? Assiste as finais, compra a roupinha. Tá bom, de boa. Meu problema com basquete, eu sempre gostei de basquete, só que eu sempre fui muito fraco, cara. Não tava nem com a bola. Até pra arremessar era difícil. É falta de coordenação motora, é outra coisa. Então, mas você é fraco no futebol também, então a questão não é o tamanho. Pro esporte eu não sou muito bom, não, cara. Eu acho que eu tenho que... Mas é legal isso aí, porque assim, você vê o nível de... O Stephen Curry. Stephen Curry mudou o basquete e pros padrões de uma NBA, o cara é muito pequeno. Exatamente. E o cara conseguiu com talento, com treino. E o que ele faz é surreal, né? Que ele o carisma dele também ajudou muito, né? Não. É surreal. Como aqui que a gente citou o Gui Santos, é a mesma coisa. Talvez o Gui Santos seja o cara que vai mudar um pouco essa metodologia e esse pensamento brasileiro aí sobre basquete, cara, porque a gente precisa. Mas tá mudando por várias coisas. Cara, assim, me surpreende o número de crianças que têm acompanhado a NBA. A NBA, muita gente fala a audiência caiu e tal. Realmente, o produto como ele era consumido antigamente mudou. Hoje as pessoas não assistem mais televisão. Não é aquela coisa de você ligar a televisão tradicional e assistir 2 horas de jogo. Hoje o cara consome ali nos highlights, consome na mídia social. E a NBA ela se antecipou muito a esse movimento. A NBA é a liga de esporte hoje que tem o maior número de seguidores em mídias sociais. Quando você pega Instagram, TikTok, Facebook, ela disparado, ela é que mais consome, mais engaja com o jovem, com o fã jovem. Tá? Então, assim, a gente está sendo muito consumido através de highlights, através de momentos do jogo, entendeu? E que a forma mudou, mas a gente está conectado com esses caras. E, assim, me surpreende demais muita gente que vem falar para mim, cara, meu filho é apaixonado por basquete. Meu filho ele gosta mais de basquete do que de futebol. Coisas que eu falo, cara, eu não consigo entender isso. Mas acontece, tem acontecido cada vez mais, cara. Acontece sim, o Miguel mesmo. Miguel é vidrado em basquete, gosta. E ele não gostava de futebol. E aí ele despertou ali o amor pelo futebol quando foi na época de Copa do Mundo. A gente comprei um álbum de figurinha e dei pra ele. Ali virou a chave dele pro futebol. Mas ele era vidrado em basquete. Não é vidrado em basquete até hoje. A gente vai no shopping, tem que passar na loja da NBA. E a NBA meio que ensinou, meio que foi primórdios ali dessa parte de passar highlights quase ao vivo. A NBA faz muito isso, tanto a NBA Brasil, né, eu acompanho mais pelo Instagram, quanto a NBA americana, propriamente dito. Você não tá afim de ligar a televisão para ver, quer ver quanto é que tá o jogo, não precisa entrar no Google, nada disso. Você entra no Instagram dos caras e, pô, você tá ali, ó. Tem um lance de 3 ali que empatou o jogo. Enquanto todo mundo restringia os direitos, proibia o cara de passar. Exatamente. Cara, eu tenho patrocinadores que eu preciso entregar, fazer entregas pros caras, libera o uso lógico, dentro de uma Sim, de um acordo. Existem as regras, né? Mas quanto mais pessoas estiverem assistindo e consumindo o teu produto, melhor. Não, sensacional. E agora todo mundo faz. Roland Garros, que tá rolando agora. É muito parecido, tá muito copiando. Assim. WSL também. Todo mundo meio que copiou a NBA. Surreal, de 3 anos pra cá, assim, mais ou menos. Acho que foi... o que ele falou, é muito organizado, assim. E pra se consumir NBA hoje no Brasil, então, é através da Stores e através da Netshoes. Assim... Falando de varejo, né? Todo varejo hoje agora abraçou a NBA. Sim. Então é muito fácil você encontrar NBA em praticamente todas as lojas. A loja NBA.com é um domínio próprio da loja NBA.com que é operado pela Netshoes. Então, certo. Sim, tá? Então, se quem quiser consumir NBA, vai na loja NBA.com e você tem ali acesso a um sortimento gigante de produtos, além das 32 lojas que a gente tem, além de todos os parceiros que a gente tem. Também, né? Uma vez que as você colares faz ficam também. dentro das nossas lojas, todas as lojas parceiras. Então você vai numa Centauro, vai numa Baiá, vai numa Paquetá, você tem lojas de material esportivo no Brasil inteiro que os nossos licenciados vendem. E na América do Sul também. Mas a gente tem o nosso canal próprio, que é as lojas físicas e a loja NBA.com. Legal. Perfeito. É isso, estamos chegando ao fim. Te agradeço muito pela sua presença aqui e ilustre, né, cara? Porra, sempre bom, sempre bom. Isso, foi papo bom. Quer deixar um recado? Deixar as suas redes sociais aí pra galera te seguir? Não, segue lá Todas as lojas têm o seu Instagram, dependendo de qual cidade você tiver, tenta procurar ali qual
NBA Store RJ, NBA Store Rio, NBA Store Arena, enfim. Tem o NBA Brasil também, a gente tem feito muito conteúdo, então tem o YouTube do NBA Brasil, que tem sempre materiais legais lá. E é isso aí. Cara, e fica o convite também, cara, para assistir, ouvir a narração, acho que na NBA Brasil também tá, da cesta de 3 pontos do primeiro jogo da Finals ontem, que foi muito legal. Eu esqueci o nome do narrador para dar os créditos. Mas... Você assistiu na Band? Foi o Romulo? Acho que foi ESPN. Foi na ESPN? Foi sensacional, assim, cara. Tem uns caras que levam a NBA a outros patamar também. Não, a narração brasileira é sempre uma referência, os caras sempre viralizam lá fora. Surreal, né? É igual o argentino no futebol quando perde, principalmente. Mas enfim, é isso, gente. Esse é o Todo Seu. Obrigado mais uma vez aí. Hoje a gente falou sobre varejo, estratégia de marca, pricing, falsificação, collab, conceito, core fan. Então tem bastante conteúdo aí, bastante coisa pra gente trocar. E é aquilo que a gente fala pra vocês. Se ele é todo seu, você traz os temas, você busca e você traz o que você quer pra gente. Isso aí. Siga a gente lá no Spotify, no YouTube. Não deixe de assistir. Valeu? NBA! Valeu. Obrigado.